Olá, galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre religião egípcia e o processo de mumificação. Como nós já vimos, os egípcios eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Outro elemento central na religião dos egípcios era a crença na continuidade da vida após a morte. Os egípcios eles acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e por isso seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em vida, inclusive, eram extremamente importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. De acordo com a religião egípcia, cada pessoa que morria teria suas ações julgadas em um tribunal presidido por Osíris, um dos principais deuses egípcios. A crença egípcia afirmava que o coração seria pesado em uma balança com uma pena e o resultado definiria o acesso ao paraíso. De acordo com a religião egípcia, a alma da pessoa necessitava de um corpo para a vida após a morte. Portanto, devia-se preservar este corpo para que ele recebesse de forma adequada a alma. Preocupados com essa questão, os egípcios desenvolveram um complexo sistema de mumificação. O processo de mumificação era realizado por especialistas e seguia essas etapas. O cadáver era aberto na região do abdômen e retirava-se as vísceras, fígado, coração, rins, intestinos, estômago, etc. O coração e outros órgãos eram colocados em recipientes à parte. O cérebro também era extraído. Para isso, aplicava-se uma espécie de ácido pelas narinas, esperando o cérebro derreter. Após o derretimento, retirava-se pelos mesmos orifícios os pedaços de cérebro com uma espátula de metal. Depois, o corpo era colocado em um recipiente com natrão, uma espécie de sal, para desidratar e também para matar bactérias. Após desidratado, enchia-se o corpo com serragem. Aplicava-se também alguns perfumes e outras substâncias para conservar o corpo. Textos sagrados eram colocados dentro do corpo. O corpo era envolvido em faixas de linho branco, sendo que amuletos eram colocados entre estas faixas. Após a múmia estar finalizada, era colocada dentro de um sarcófago, que seria levado à pirâmide para ser protegido e conservado. O processo era tão eficiente que muitas múmias ficaram bem preservadas até os dias de hoje. Elas servem como importantes fontes de estudo para egiptólogos. Com o avanço dos testes químicos, hoje é possível identificar a causa da morte de faraós, doenças contraídas e, em muitos casos, até o que eles comiam. Graças ao processo de mumificação, os egípcios avançaram muito em algumas áreas científicas. Ao abrir os corpos, aprenderam muito sobre a anatomia humana. Em busca de substâncias para conservar os corpos, descobriram a ação de vários elementos químicos. Curiosidades: para transformar um corpo em múmia era muito caro. Portanto, apenas os faraós e alguns sacerdotes eram mumificados.